bate-papo super descontraído e muito informativo, Dominique e Dr. Ronan Capucci esclarecem um assunto que é muito abordado no consultório: as cicatrizes. Oi pessoal, estamos aqui na Capucci Clinic com o Dr. Ronan Capucci, meu esposo, e o assunto será sobre cicatrizes. Eu sei que é algo muito delicado, que muitas mulheres às vezes deixam de fazer uma cirurgia plástica por conta, por medo da cicatriz pós-operatória. Estou aqui com o Ronan para falar um pouco sobre as tecnologias, sobre as melhorias que nós temos e sobre os diferenciais que oferecemos aqui na clínica para o cuidado com a cicatrização das pacientes. Certo. Então, em toda cirurgia, nós temos o cuidado de posicionar a cicatriz em locais inaparentes. A cicatriz da alectomia, por exemplo, ela segue o sulco da asa nasal, então ela fica muito inaparente. A cicatriz da columela, ela é praticamente imperceptível. A prótese de mama, nós posicionamos uma cicatriz de 3 centímetros, 3,5 cm no sulco mamário, que fica escondida dentro de um biquíni, mesmo que ele seja pequeno. Então, tanto na mama quanto no nariz, sem falar também na lipoescultura ultrassônica, que nós fizemos há pouco mais de 2 anos. As cicatrizes da lipoescultura, elas são praticamente inaparentes. São incisões de 2, 3 milímetros em locais específicos, seguindo as pregas naturais do corpo, para que elas fiquem realmente inaparentes. Então, nós fizemos 3 cirurgias nela, mais um Morpheus em 9 áreas corporais para estímulo de colágeno. E, graças a Deus, nós temos cicatrizes praticamente inaparentes, com bom aspecto e que dão liberdade para que ela use qualquer biquíni, qualquer roupa. Então, não é um medo, não precisa ter medo das cicatrizes, principalmente nessas cirurgias da fase pré-gestacional, que as cicatrizes são menores. E Ronan, explica um pouco para a gente, e principalmente para as espectadoras aqui de casa, qual a diferença e o medo, principalmente das pacientes que já fizeram as cirurgias há mais tempo e ficou com a cicatriz mais larga ou com queloide, se existe diferença, se tem como arrumar, como que você aborda esse assunto e quais são as melhorias que a gente pode oferecer para esse tipo de paciente? Nós temos algumas cicatrizes patológicas, que vão desde um queloide, que é algo raro, é algo comum entre as conversas das pessoas, mas é algo raro do ponto de vista médico. Então, o queloide é um tumor benigno de pele, que a gente tem um grande tumor mesmo com um pequeno trauma. Então, às vezes a paciente vai fazer um furo de brinco na orelha e tem um tumor muito grande. Então, é uma hiperproliferação de colágeno, de fibroblasto. Isso é raro acontecer nas cirurgias plásticas. A grande maioria das cicatrizes, elas são hipertróficas. Por algum motivo, elas ficaram um pouco mais largas ou um pouco mais altas, mas não se transformaram nesse tumor tão grande. Elas respeitam os limites da cicatriz. Então, essas cicatrizes hipertróficas, a gente consegue sim tratar. Nós conseguimos fazer uma cicatriz um pouco mais fina, tratar com câmara hiperbárica, tratar com corticoide em dose baixa, se precisar um corticoide tópico. E em casos mais graves, a gente indica a beta-terapia, que é como se fosse uma radioterapia, numa frequência um pouco menos agressiva, para controlar a proliferação dessa cicatriz. Então, nós temos sim vários recursos para que a gente deixe a cicatriz melhor. Na grande maioria das vezes, a cicatriz é somente alargada, ela não é nem queloide, ela não é hipertrófica, ela só está alargada em alguns pontos por alguma deiscência que é normal do processo cicatricial, ou por excesso de tensão. Então, na hora da cirurgia, a gente toma cuidado para que a gente não retire uma quantidade excessiva de tecido, para a gente evitar a tensão na cicatriz, fazer uma sutura da maneira correta. Isso tudo vai implicar numa cicatriz mais bonita. No meu caso, eu tive uma cicatriz da mama, que foi uma cirurgia de recuperação rápida, que é a prótese de silicone, um pouco mais alargada, pois eu fui uma paciente imprudente que não esperei o tempo que era necessário de pós-operatório para fazer atividades bruscas, principalmente com o peito. Então, aconteceu que existe 100% da minha responsabilidade e da responsabilidade das pacientes em seguir o pós-operatório correto.
É algo que vale ressaltar que o cirurgião pode dar 100% de si para ficar tudo perfeito, a responsabilidade pós-operatória é 100% nossa e realmente a paciente deve seguir para não precisar reoperar ou fazer uma correção de cicatriz. E se necessário for, o Dr. Ronan e a clínica também estará disposto, né, e fará essa correção de cicatriz. No caso dela, em relação à prótese de mama de recuperação rápida, ela é uma paciente muito ativa do ponto de vista físico. Ela faz atividade física com frequência, ela se cuida e, enfim, ela acabou fazendo algumas atividades que movimentaram a prótese antes de 60 dias e eu não fiquei sabendo. Enfim, essa cicatriz alargou, mas quando nós fomos fazer o Morpheus, a gente aproveitou a anestesia, fizemos um Morpheus em 8 regiões e a gente refinou essa cicatriz da mama, que hoje ela é praticamente imperceptível também, por vários fatores. Ela seguiu um pós-operatório correto e nessa segunda cirurgia a gente não teve tensão. Por quê? Porque eu não coloquei um novo implante maior, então não teve tensão na cicatriz. Então a tendência por uma natural, físico, raciocínio, que a cicatriz fique melhor.